Ela te rejeitou e você ficou pensando no que fazer, mandar mensagem, mostrar que você está bem, provar que ela errou. Errado. Existe uma única coisa que desestabiliza quem te rejeitou de verdade. E não é nenhuma dessas. É algo que a maioria dos homens nunca consegue fazer. Porque exige controle, porque exige maturidade, porque exige que você engula o ego e entenda uma verdade brutal. Quem reage, perde. E eu vou te mostrar exatamente por que isso acontece. Não é teoria, não é motivação. É psicologia aplicada. E no final desse vídeo, você vai entender o que realmente passa na cabeça de quem te rejeitou quando você simplesmente desaparece. Mas antes de continuar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você ainda pensa nela? Se sim, esse vídeo é para você. Aqui é o canal que fala sobre controle interno, dignidade e filosofia estoica aplicada à vida real. Sem discurso de coach, sem ilusão. E se você quer entender o que realmente acontece quando você para de reagir, fica até o final. Porque eu vou te mostrar o exato momento em que o jogo vira. Agora comenta aqui embaixo, quanto tempo faz que você foi rejeitado? Pode ser dias, semanas, meses, só coloca o número. Quero saber. Vamos começar pelo óbvio. Quando você é rejeitado, a primeira coisa que você sente é a necessidade de fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Porque a rejeição cria um vazio. E a gente odeia vazio. A gente odeia a sensação de ter sido descartado, sem explicação, sem chance de defesa, sem poder fazer nada. Então, o que a maioria dos homens faz? Eles tentam preencher esse vazio com ação, e quase sempre é a pior ação possível. Mandam mensagem perguntando o que foi que eu fiz. Tentam forçar uma conversa para entender melhor. Postam fotos sorrindo nas redes sociais para mostrar que estão bem, quando por dentro estão destruídos. Aparecem nos mesmos lugares que ela frequenta, por acaso. Tentam virar amigo, porque acham que assim mantém a porta aberta. Ou pior, mandam textão às 3 da manhã, explicando tudo o que sentem, acreditando que se ela realmente entender, vai mudar de ideia. E sabe o que todas essas ações têm em comum? Elas confirmam exatamente o que a pessoa que te rejeitou já pensava sobre você. Que você é previsível, que você precisa dela, que você não tem controle emocional, que a rejeição te abalou tanto que você não consegue simplesmente existir sem ela. Aqui está a parte brutal. Quanto mais você tenta provar que está bem, mais você prova que não está. Porque se você realmente estivesse bem, você não precisaria provar. Você simplesmente estaria. E essa diferença entre ser e provar que é tudo. Agora, deixa eu te mostrar o que realmente acontece do outro lado. Quando alguém te rejeita, existe uma narrativa que ela constrói na cabeça dela sobre você. Pode ser, ele é inseguro, ele é carente, ele não é maduro o suficiente, ele não me desafia. Qualquer coisa. Mas essa narrativa precisa de uma coisa para se manter: confirmação. E toda vez que você reage, toda vez que você manda mensagem, toda vez que você tenta se explicar, toda vez que você age como se precisasse da aprovação dela, você entrega essa confirmação de bandeja. Você valida a narrativa. Você alimenta a imagem que ela tem de você. Você se torna exatamente o que ela esperava que você fosse. E sabe o que mais? Ela quer que você reaja, porque a reação de alguém que foi rejeitado é parte do poder que a outra pessoa sente. Se você desaparece, se você não se abala visivelmente, se você não dá munição emocional, o que sobra para ela? Nada. Só a decisão dela, sem drama, sem validação, sem espelho. E decisões sem reação não geram satisfação. Elas geram silêncio. E o silêncio gera dúvida. Pensa comigo por um segundo. Quando você termina com alguém ou rejeita alguém, existe uma expectativa inconsciente de como a pessoa vai reagir, certo?
Você espera tristeza, você espera tentativa de reconquista, você espera que ela mostre que você importou. Você espera algum tipo de impacto. E quando isso acontece, quando a pessoa reage, quando ela insiste, quando ela demonstra que está abalada, você se sente poderoso, importante, desejado. Mesmo que você não queira a pessoa de volta, a reação dela valida que você teve valor na vida dela. Mas e quando a pessoa não reage? Quando ela simplesmente aceita, vira as costas e segue em frente sem drama, sem explosão, sem nada. Aí algo quebra, porque não há espelho, não há validação, não há confirmação do ego, e o cérebro humano odeia a ausência de resposta. A gente prefere rejeição ativa do que indiferença completa. E é aí que começa a dúvida do outro lado. Será que eu não importei tanto assim para ele? Será que ele já superou tão rápido? Será que eu avaliei errado? Será que ele era mais forte do que eu pensava? Essa dúvida não vem de você fazer algo inteligente. Ela vem de você não fazer nada. De você simplesmente não entrar no jogo que ela esperava que você jogasse. E isso nos leva ao ponto central desse vídeo. A verdadeira desestabilização não está em provar valor. Está em não precisar provar. Porque quem não precisa provar não está competindo. E quem não está competindo não pode perder. Quem não reage não oferece combustível. E sem combustível, o poder da rejeição simplesmente evapora. Agora, antes de eu te mostrar exatamente o que acontece neurologicamente quando você desaparece, e por que isso cria um efeito tão forte na mente de quem te rejeitou, você precisa entender uma coisa. Isso não é sobre manipulação. Não é sobre fazer alguém sofrer. Não é sobre vingança emocional disfarçada de indiferença. Isso é sobre dignidade. E dignidade não é uma performance que você faz para os outros verem. É uma postura interna. É sobre onde você coloca o seu valor. É sobre de quem você depende para se sentir inteiro. E se o seu valor ainda depende da aprovação de quem te rejeitou, você já perdeu antes de começar. Então, vamos mais fundo. Porque o que eu vou te mostrar agora vai mudar completamente a forma como você vê rejeição. Agora, vamos ao que realmente importa. O que acontece na cabeça de quem te rejeitou quando você simplesmente desaparece. E eu não vou te dar teoria. Eu vou te mostrar exatamente como isso funciona. Imagina a seguinte cena. Ela te rejeita na quinta-feira. Você lê a mensagem e não responde nada. Nada mesmo. Nem ok, nem entendo, nem tudo bem. Silêncio total. Sexta-feira passa. Você não posta nada, não curte nada dela, não aparece nos lugares de sempre. Sábado, mesma coisa. Domingo à noite, o que você acha que está passando na cabeça dela? Por que ele não reagiu? E aqui está o ponto. Ela esperava uma reação. O cérebro dela estava preparado para lidar com insistência, com tristeza, com drama. Ela tinha respostas prontas. Desculpa, mas minha decisão está tomada. Espero que você entenda. Não quero te magoar mais. Mas para silêncio, não tem resposta pronta, porque silêncio não é uma variável no script que ela ensaiou. E quando você quebra o script, você quebra a previsibilidade. E quando quebra a previsibilidade, você cria tensão. Deixa eu te explicar por quê. Quando alguém te rejeita, o cérebro dela precisa de uma coisa: confirmação de que a decisão foi certa. Se você implora, ela pensa: eu sabia que ele era carente. Decisão certa. Se você se explica, ela pensa: eu sabia que ele não entendia. Decisão certa. Se você insiste, ela pensa: eu sabia que ele não tinha amor próprio. Decisão certa. E cada reação fecha o ciclo. Cada reação dá paz. Cada reação permite que ela siga em frente sem peso. Mas quando você não reage, quando você simplesmente aceita e desaparece, não tem fechamento. E o cérebro humano odeia a falta de fechamento. Agora, ela não consegue validar a narrativa que construiu sobre você.
Ela esperava insistência e recebeu indiferença. Ela esperava drama e recebeu nada. E aí começam os pensamentos intrusivos. Aqueles que voltam sozinhos, sem ela querer. Por que ele não reagiu? Será que ele realmente não ligou? Será que eu importei menos do que eu achei que importava? O que ele está fazendo agora? E esses pensamentos não aparecem porque ela quer você de volta. Eles aparecem porque o cérebro humano odeia informação incompleta, odeia mistério sem resposta, odeia não ter controle sobre a narrativa. E quanto menos você oferece, quanto menos você posta, quanto menos você aparece, quanto menos você existe para ela, mais o cérebro dela tenta preencher o vazio. E quando o cérebro preenche o vazio sozinho, ele sempre amplifica. Se você está em silêncio, ela não pensa, ele deve estar triste em casa. Ela pensa, será que ele já está com outra? Será que ele nunca ligou tanto quanto eu achei? Será que eu perdi alguém que eu não deveria ter perdido? Isso não é manipulação da sua parte. É só como a mente humana funciona quando não tem dados concretos. E tem mais. A gente valoriza o que é escasso. Se você está sempre disponível, sempre reagindo, sempre por perto, você não tem valor de escassez. Você é previsível. Você é garantido. Mas quando você desaparece, quando você se torna raro, inacessível, imprevisível, você deixa de ser garantido. E o que não é garantido passa a ter valor. Não é joguinho, é economia básica de atenção. Agora vem a parte que separa os homens maduros dos garotos. Isso só funciona se for real. Se você desaparece como técnica, como estratégia para fazer ela se arrepender, você vai falhar. Porque a intenção vaza, a necessidade vaza. O desespero disfarçado de indiferença ainda é desespero. A verdadeira ausência de reação não vem de você se forçar a não mandar mensagem. Vem de você genuinamente não precisar mandar. E isso só acontece quando você internaliza uma verdade que os estoicos martelaram por séculos. Controle o que depende de você. Aceite o que não depende. A decisão dela de te rejeitar não depende de você. Você pode ter sido perfeito. Pode ter feito tudo certo. E ainda assim ser rejeitado. Por quê? Porque atração não é lógica. Porque desejo não é justiça. Porque você pode ser incrível e ainda assim não ser o que ela quer naquele momento. E quando você entende isso, não só com a cabeça, mas com o peito, a rejeição para de ter poder sobre você. Você não está mais tentando reverter algo que nunca esteve nas suas mãos. Você simplesmente aceita a decisão dela e respeita essa decisão, não tentando mudá-la. E sabe o que isso comunica para ela, sem você precisar dizer uma palavra? Maturidade, autocontrole, dignidade. Força real, tudo aquilo que você tentaria comunicar com mensagens desesperadas ou tentativas de reconquista. Você comunica através do silêncio, e silêncio bem colocado comunica mais que 1000 palavras. Mas aqui está o erro que a maioria comete, e que eu vou expor no próximo bloco. Eles confundem dignidade com performance. E essa confusão destrói tudo. Você vai cometer um erro, e eu preciso te avisar antes. Você vai desaparecer, vai parar de mandar mensagem, vai parar de reagir, e vai achar que isso é suficiente. Mas tem um problema. Você vai fazer isso como técnica, não como postura. E a diferença entre os dois destrói tudo. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Você some, bloqueia ela, para de seguir. E aí o que você faz? Posta foto na academia com legenda motivacional. Posta story num lugar legal. Marca localização. Coloca música nas indiretas. E a cada 5 minutos você checa. Será que ela viu? Você desapareceu? Não. Você só mudou de palco. Porque desaparecer não é sobre ser invisível para ela. É sobre ela ser invisível para você. E tem um teste brutal para saber se você realmente seguiu ou se está só performando.
Você ainda mede suas ações pelo olhar dela? Antes de postar alguma coisa, será que ela vai ver? Antes de sair, será que ela vai saber? Antes de qualquer movimento, você ainda calcula o efeito que vai causar nela? Se sim, você não saiu do jogo. Você só trocou de estratégia. E estratégia com disfarce ainda é carência. A verdadeira indiferença não precisa de palco. Ela simplesmente existe. Você não prova dignidade para ninguém. Você vive ela porque é quem você escolheu ser. Agora vem a parte que ninguém te avisa. Ela vai testar você. Não porque ela é calculista, não porque ela quer te machucar, mas porque o cérebro humano precisa fechar loops abertos. Se você realmente desapareceu, em algum momento ela vai tentar uma abertura. Pode ser sutil, uma curtida numa foto antiga sua, um comentário vago em algum story, uma mensagem do nada perguntando algo irrelevante. Ou até um oi sumido depois de semanas. E aqui está o momento que define tudo. Como você responde? Se você responde rápido, animado, disponível, acabou. Você entregou o jogo. Você provou que estava só esperando uma brecha, que todo o desaparecimento era teatro. E aí? Ela relaxa. Ah, ele ainda está na mão. Eu ainda tenho controle. E o poder volta para ela. Mas se você responde com a mesma energia que responde qualquer conhecido, educado, tranquilo, zero urgência, zero investimento emocional, você mantém a postura. Você não ignora de forma infantil, mas também não se abre de forma desesperada. E isso comunica uma coisa só: você realmente seguiu. E é aí que a dúvida dela vira certeza. Ele realmente não precisa mais de mim. Agora, eu sei o que você está pensando. Mas e se eu realmente quero ela de volta? Esse desaparecer não me afasta mais ainda? Essa é a pergunta que todo mundo faz. E a resposta é contraintuitiva. Se você quer ela de volta, a pior coisa que você pode fazer é tentar trazê-la de volta. Por quê? Porque toda tentativa de reconquista grita uma coisa: eu preciso de você. Eu não estou bem sozinho. Eu não consigo seguir sem você. E ninguém se atrai por necessidade. As pessoas se atraem por inteireza, não por falta. Por força, não por desespero. Por quem está completo, não por quem está quebrado esperando ser consertado. Então a única chance real de reverter uma rejeição é não tentar reverter. É seguir de verdade, fortalecer, crescer, evoluir. E se ela perceber isso e quiser voltar, ótimo. Se não, você já está em outro nível de qualquer forma. Mas atenção, você não pode fazer isso como estratégia. Você não pode fingir que seguiu para ver se ela volta. Porque se você está fazendo com essa intenção, você não seguiu. Você só pausou. E pausa não é transformação. A diferença é a intenção. Intenção errada. Vou sumir para fazer ela me querer. Intenção certa. Vou sumir porque meu valor não depende de quem me rejeita. E essa diferença de intenção muda tudo, porque quando você faz pela razão certa, você realmente se transforma. E transformação real é sentida. As pessoas percebem quando você mudou de verdade. Agora, deixa eu te dar a verdade que dói, mas liberta. Se ela não voltar, melhor ainda. Porque qualquer pessoa que precise te ver longe para te valorizar, nunca te valorizou de verdade. Qualquer pessoa que só te quer quando você não está disponível, não te quer. Ela quer o ego de te ter, e ego não constrói nada sólido. Então a pergunta real não é como eu faço ela me querer de volta. A pergunta real é por que eu ainda quero alguém que não me quis? E quando você responde isso com honestidade, sem orgulho ferido, sem ego machucado, só com clareza, você descobre algo. Você não quer ela. Você quer a validação que ela representa. Você quer a prova de que você é desejável, de que você é suficiente, de que você não foi descartável. Mas aqui está o segredo. Você não precisa dela para provar isso. Você prova para si mesmo quando consegue seguir sem a aprovação dela.
quando existe sem validação externa, quando se sente inteiro mesmo sem ela. E é aí que a rejeição perde todo o poder, porque ela só machuca enquanto você acredita que o julgamento de alguém sobre você define quem você é. Mas quando você entende que seu valor é interno, que independe de quem fica ou sai, a rejeição vira só um evento, não uma identidade. Então sim, desaparecer desestabiliza, mas só se for real. Postura, não performance. Transformação, não técnica. E no próximo bloco, eu vou te dar exatamente o que fazer agora, passo a passo. Sem filosofia, só ação. Então agora vamos ao que realmente importa. O que você faz a partir de agora. Porque entender tudo isso não significa nada se você não aplicar. E a aplicação começa com uma decisão que você precisa tomar hoje, não amanhã, não quando eu estiver mais preparado. Hoje, a decisão é simples. Você vai parar de disputar a aprovação. E isso começa com 3 ações concretas. Primeira ação, pare de monitorar, sem checar se ela viu seu status, sem stalker o Instagram dela, sem perguntar para os amigos em comum o que ela está fazendo, sem entrar no perfil dela só para dar uma olhada. Porque cada vez que você faz isso, você alimenta a conexão, você mantém ela presente, você impede o desapego real de acontecer. E olha, eu sei que é difícil. Eu sei que o impulso é forte, mas você precisa entender uma coisa. Cada vez que você checa, você perde. Você perde um pedaço da sua dignidade. Você perde um pedaço do seu controle. Você perde um pedaço da sua paz. Então, a partir de agora, 0 monitoramento. Se você precisa bloquear para não cair em tentação, bloqueia. Não por raiva, não para mostrar algo, mas para proteger seu processo. Segunda ação, redirecione a energia. Todo esse tempo que você gastava pensando nela, checando ela, tentando decifrar ela, redireciona. Para onde? Para você. Academia, leitura, trabalho, projeto pessoal, habilidade nova. Qualquer coisa que some na sua vida, não que subtraia, porque a verdade é essa. Você só vai superar de verdade quando tiver algo maior para focar. Enquanto ela for o centro da sua atenção, ela vai continuar sendo o centro do seu sofrimento. Mas quando você coloca sua energia em construir algo, sua saúde, sua carreira, sua mente, suas habilidades, ela automaticamente perde espaço. E não é sobre usar isso para esquecer ela. É sobre usar isso para lembrar quem você é sem ela. Terceira ação. Aceite que você não controla o resultado. Ela pode voltar, pode não voltar, pode se arrepender, pode nunca olhar para trás. E você precisa estar em paz com qualquer um desses cenários. Porque se você desaparece esperando que ela volte, você não desapareceu. Você só mudou de estratégia. E estratégia baseada em expectativa é prisão voluntária. A verdadeira liberdade só vem quando você solta o resultado. Quando você faz o certo, não porque vai gerar algo, mas porque é o certo a se fazer. E o certo aqui é simples: respeitar a decisão dela e respeitar a si mesmo ao mesmo tempo. Não implorar, não insistir, não se diminuir. Mas também não ser cruel, não ser infantil, não buscar vingança, só seguir, com classe, com dignidade, com a certeza de que você vale mais do que qualquer rejeição pode definir. Agora, tem uma coisa que eu preciso te falar antes de encerrar esse bloco. Isso vai doer no começo. Vai doer não mandar mensagem. Vai doer não checar. Vai doer sentir a ausência dela, mas existe uma diferença entre dor que destrói e dor que constrói. A dor de implorar, de insistir, de se rebaixar, essa dor destrói. Porque ela te tira dignidade, te tira respeito próprio, te tira paz. Mas a dor de soltar, de aceitar, de seguir com postura, essa dor constrói. Porque ela te força a crescer, te força a amadurecer.
te força a se tornar alguém mais forte do que você era antes. E é aí que você percebe. A rejeição não foi o fim, foi o reset. Ela te forçou a olhar para você mesmo, a questionar onde você estava colocando o seu valor, a entender que você estava dependendo de validação externa para se sentir inteiro. E agora você tem a chance de mudar isso, de construir um valor interno tão sólido que nenhuma rejeição futura vai te abalar dessa forma. Porque o objetivo aqui nunca foi fazer ela se arrepender. O objetivo é você se tornar alguém que não precisa que ninguém se arrependa para se sentir valioso. E quando você chega nesse ponto, quando você realmente internaliza isso, algo interessante acontece. Você para de atrair pessoas que te rejeitam e começa a atrair pessoas que te valorizam. Não porque você mudou de técnica, mas porque você mudou de essência. E essência atrai essência. Então sim, nada desestabiliza mais quem te rejeitou do que você não reagir. Mas não pelo efeito que causa nela, pelo efeito que causa em você. Porque no final, a maior vitória não é ela voltar, é você não precisar mais que ela volte. Então deixa eu fechar com isso. A rejeição só tem o poder que você dá para ela. E você dá poder toda vez que reage, toda vez que tenta reverter, toda vez que coloca seu valor na mão de quem não te quis. Mas quando você entende que seu valor não depende de quem fica ou sai da sua vida, você se liberta. E essa liberdade, essa capacidade de existir inteiro mesmo quando rejeitado, é a coisa mais poderosa que você pode desenvolver. Não é sobre ser frio, não é sobre não sentir, é sobre sentir, processar e seguir sem se destruir no processo. É sobre ter dignidade mesmo quando dói. É sobre ter postura mesmo quando ninguém está vendo. É sobre respeitar a si mesmo acima de qualquer validação externa. E se tem uma frase que eu quero que você leve desse vídeo é essa: quem não reage não oferece combustível, e sem combustível a rejeição não queima. Guarda isso, porque você vai precisar lembrar disso nos próximos dias. Agora, se esse vídeo fez sentido para você, eu tenho outro que vai completar o que você acabou de aprender. Chama Quando Você Para de Precisar, Eles Sentem. É o próximo passo dessa jornada. O link está aqui em cima. E se você quer mais conteúdo assim, sem enrolação, sem coach motivacional, só filosofia estoica aplicada à vida real, se inscreve no canal e ativa o sino. Não porque eu preciso, mas porque você merece conteúdo que te fortalece, não que te ilude. Nos vemos no próximo vídeo.